Luiz Carlos Grazia é advogado do Sindicato dos Metalúrgicos e vem conversar com a gente a respeito da importância da participação nos lucros e resultados das empresas. Nem toda empresa oferece isso, eu vou saber dele, inclusive, se isso é uma obrigação, se existe uma lei que obriga as empresas a darem essa participação. Grazia, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Ivan. Tudo bem? Obrigado por ter vindo aí conversar com a gente sobre isso. Hoje é o dia que a gente fala sobre cidadania. E cidadania tem tudo a ver com a atividade do trabalhador, né? Com certeza. Eu tenho duas siglas aqui, PLR e PPR, né? PLR é participação nos lucros, né? PPR, além de ser a sigla de um partido político, é Programa de Participação nos Resultados, né? Programa de Participação nos Resultados, exatamente. Primeiramente, existe uma lei que obriga as empresas a oferecerem isso? Existe uma lei que regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa, que é a lei número 10.101 de 2000. Né? Mas elas não são obrigadas Ela não é, exatamente, a lei não obriga a instituição do programa, ela regula a participação dos trabalhadores no lucro e resultado, até porque isso já é uma previsão constitucional, que está lá no artigo 7 da Constituição Federal. Mas não é uma obrigação, a empresa não é obrigada a instituir o programa. E por que elas oferecem? É porque o patrão é bonzinho ou isso se estabelece na negociação lá? Na realidade não é porque é bonzinho, na realidade é o seguinte, esse tipo de programa de participação nos lucros ou resultados é também um excelente instrumento de gestão para as empresas. Que primeiro porque as empresas conseguem estabelecer metas tanto de produção quanto de comportamentos, como assiduidade, né? Disciplina, pontualidade, produtividade, com certeza. Então é uma forma de motivar o trabalhador como o próprio nome diz, participar dos resultados, buscando esses resultados. Buscando resultados. Vestir a camisa da empresa. E sem contar que é um programa de incentivo, né? Incentivo fiscal, uma vez que o empregador destina ao empregado a título de participação nos lucros ou resultados não tem incidência de encargos sociais, como recolhimento da Previdência Social, para efeito de fundo de garantia, de férias, de hora extra, etc. Ou seja, é um pagamento desvinculado da remuneração. Certo. E isso, deixando bem claro, se for realmente obedecido às regras da Lei 10.101. Porque há casos que a empresa, às vezes, faz algum tipo de programa ou paga um incentivo para o empregado, mas como ela não se ateve às regras da Lei 10.101, aquilo ali acaba sendo considerado como uma remuneração indireta, ou seja, acaba incidindo todos os encargos sociais e agregando a remuneração do empregado. Agora, o que eu já percebi é que nas negociações, normalmente as empresas formam uma comissão à parte para discutir isso. Quer dizer, a comissão da PLR, ela é uma comissão de representantes de trabalhadores e da empresa, e que internamente fazem uma discussão sobre as novas regras. A cada ano se renova isso, normalmente, né? Isso, normalmente. E o que eu observo é que a cada ano você faz um cálculo. Bom, ano que vem, se as regras forem essas, eu vou receber o dobro do que eu recebi, porque os resultados desse ano são bons, por exemplo, né? Correto. Mas aí chega no ano seguinte, a empresa vem com novas regras e acaba impondo essas regras, e os resultados para o trabalhador às vezes não são tão satisfatórios. Esse comentário seu, Giovana, é interessante pelo seguinte, porque na própria Lei 10.101, no artigo 2º, ele estabelece os mecanismos de negociação dos lucros ou resultados da empresa. Certo. Que no inciso 1 fala de comissão escolhida pelas partes, ou seja, uma comissão formada por representantes dos empregados e do empregador, né, uma comissão paritária, mas mesmo assim é obrigatório a participação de um membro, de um indicado pelo sindicato, que tanto pode ser dirigente sindical como um trabalhador da empresa mesmo indicado pelo sindicato. E o outro mecanismo é através de convenção ou acordo coletivo de trabalho, porque aí eu acho, inclusive, um mecanismo mais interessante para o empregado. Por quê? Porque o sindicato já tem a legitimidade para representar. O trabalhador tem mais força quando o sindicato com certeza. E você não expõe nenhum empregado, porque uma coisa que é interessante, apesar da lei prever comissão eleita pelas partes, mas o empregado que é eleito para a comissão de PLR, ele não tem garantia nenhuma de emprego. Se ele chega na hora da negociação e quebra pau com o representante, ele vai estar exposto, né? Ele não tem, já o dirigente sindical não. O dirigente sindical, por lei, ele tem garantia de emprego justamente para quê? Para poder enfrentar, como se diz no processo de negociação, o empregador sem nenhum tipo de retaliação.
Eu já fiz parte desse tipo de comissão e a gente tinha uma estratégia. Nós ouvíamos e discutíamos longe dos representantes da empresa, mas o único que falava era o representante do sindicato. E é importante levar, pelo sindicato é importante isso também... Era uma estratégia para defender a pele de quem participava do... Claro, e é importante pelo sindicato, porque o sindicato, com certeza, até porque para assinar acordo ou convenção coletiva, obrigatoriamente vai ter que convocar os trabalhadores numa Assembleia Geral específica, e aí sim os trabalhadores numa Assembleia Geral, né, é que vão decidir se aceitam ou não aquelas regras e valores, etc. e tal. Perfeitamente. Bom, Luiz Carlos, obrigado pela entrevista, mas eu queria ouvir uma opinião sua, foge um pouquinho desse assunto. Na sua avaliação, os sindicatos têm melhorado profissionalmente, têm melhorado a sua forma de atuar? Tem, bastante. Eu acho que a própria, a própria recuperação da economia, né, com nós estamos numa situação, né, não vou dizer favorável, de pleno emprego, né? Mas bem favorável do que há anos atrás. Então, nesse sentido, a negociação coletiva e, consequentemente, os sindicatos tendem realmente a se fortalecer cada vez mais, ganhar força e ganhar realmente o respeito do meio patronal, porque é uma relação que ela tem que existir, né? Então, é importante também, nisso que você fala, tanto os sindicatos de trabalhadores quanto os sindicatos patronais têm sido fortalecidos nesse processo de discussão. Nós estamos partindo para uma situação de quase pleno emprego, ou seja, pleno emprego é aquela situação em que só não trabalha quem não quer, né? O emprego mas hoje, para alguns minimamente capacitado. Né? Mas isso aí, Giovanni, é bom que você colocar o seguinte, porque para algumas categorias realmente estão em pleno emprego. Que a carência trabalhadores, mas vai chegar um momento, se continuar assim a economia brasileira, em que lá onde estão indo buscar os trabalhadores também vai estar em situação privilegiada e eles vão querer sair da casa deles para vir trabalhar aqui, longe de casa. E aí eu imagino que o próximo passo seja a questão da valorização profissional e melhores salários. Né? Com certeza. É isso perfeitamente. Mesmo. Muito obrigado pela opinião, obrigado pela entrevista, uma boa tarde. Eu que agradeço. Bom, daqui a pouco a gente vai falar, olha, Cariacica está caminhando rumo ao futuro digital, um futuro mais próspero em termos de oferta de serviços de internet, por exemplo, para a população e de graça, o que é mais importante. Quem vem conversar com a gente daqui a pouco é Fagner da Costa. Eu gosto muito de dar boas notícias sobre Cariacica, que eu tenho um apego por essa cidade. Eu gosto muito, quero ver essa cidade se recuperando e crescendo, sua economia mais pujante. Volto já com esse assunto.